as vezes que você decide por alguma coisa, você abre mão de outra. Quando você abre mão de outra, você pode até internamente cogitar. E se? Mas como seria? Imaginando essa outra situação. Por exemplo, você decidiu casar, você abriu mão de ser solteiro. E aí quando você está casando, essa sensação de ser solteiro, ela atua sobre você como casado. Você optou por uma profissão, você abriu mão de outras. Então você sempre vai ter esse não ser, eu sou o que sou, em função de não ter sido outras opções que eu tive. Então esse não ser, ele sempre vai atuar naquilo que você é. E Bert comenta que isso é importante, que isso realmente tem que ser considerado sobre as possibilidades que eu entendo. Porque quando eu consigo entender isso, quando eu percebo que aquilo atua sobre mim... Saudações, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo ao nosso Clube do Livro do Instituto Pulsares, onde eu compartilho inúmeros livros, principalmente os de Bert Hellinger sobre as constelações, mas também alguns outros que são de suma importância para um bom terapeuta. Então, se você é constelador ou terapeuta e quer se aprofundar no entendimento dos livros e prefere ouvir ou assistir do que ler, você está no lugar certo. Eu vou compartilhar com você minuciosamente o conhecimento profundo de muitos livros que são fundamentais para um bom terapeuta. E estamos ainda dando continuidade ao livro Ordens do Amor, de Bert Hellinger. E vamos ao que interessa? Então vamos lá. Começando já sobre o conteúdo do livro, Bert fala nesse livro muitos assuntos importantes e nós já temos 2 vídeos anteriores, então se por acaso você entrou aqui agora, está vendo isso pela primeira vez, saiba que nós já estamos avançados aqui no livro. Se você quiser ver os assuntos anteriores, volta lá no nosso canal, tem o vídeo 1 e 2, onde já tem muitos assuntos muito importantes, muitos conteúdos relevantes lá para você acompanhar. E agora nós vamos então já falar aí sobre o conteúdo desse vídeo que eu quero trazer para vocês. Nesse livro, Bert também traz sobre a hierarquia dentro de organizações. Então, olha que interessante, é um livro Ordens do Amor, é um livro onde ele fala muito sobre família, porém, ele dá um pitaco aqui sobre a hierarquia dentro de organizações, ou seja, dentro de empresas. Tem um pequeno trecho aqui dentro de um grande conteúdo que eu vou compartilhar. Nas organizações, existe também uma hierarquia por função e desempenho. Por exemplo, o departamento administrativo tem precedência sobre os demais, porque assegura os contratos externos. Da mesma forma que na família, o homem tem precedência sobre a mulher. Bem, sobre a hierarquia dentro da família, nós já falamos. Então, vou contextualizar um pouco sobre essa hierarquia que ele traz aqui dentro de empresas. Existe dentro de empresas, muitas vezes, uma certa rixa entre quem é mais importante, quem vende ou quem está lá atrás no suporte, fazendo toda a gestão da empresa, né? E aí que Bert nos traz isso com clareza, que quem está no setor administrativo é como se tivesse uma hierarquia superior às outras. E é fundamental entender isso, porque quando nós praticamos e entendemos na prática que essa gestão ela tem uma precedência, ela deve ser mais ouvida do que muitos outros setores. Também fica mais fácil de fazer a gestão da empresa como um todo. Se, por exemplo, você é um diretor da empresa e você está num impasse entre 2 setores, quando você entende que a administração está num setor, numa hierarquia superior que os outros, você já olha para os conflitos que possam existir de uma forma diferente, entendendo que realmente a administração tem essa responsabilidade a mais. Bert, inclusive, cita alguns casos de consultórios médicos que ele mesmo atendeu e percebeu que existiam muitos conflitos. Muitas vezes é comum ter conflitos em consultórios médicos, porque existe, por exemplo, uma clínica onde um grupo de médicos faz o atendimento. Então entende-se que ali está o setor mais importante da empresa. Mas esse é um erro, porque o setor mais importante da empresa, por mais que os médicos estão fazendo o seu trabalho ali,
é o setor administrativo. É a gestão, a administração que faz com que essa clínica exista. Então a administração tem esse setor superior. E é por isso que existem muitos conflitos, principalmente em clínicas médicas. Porque os médicos às vezes se juntam, criam uma clínica e depois eles terceirizam a gestão. E no momento em que eles terceirizam a gestão, ou contratam alguém para fazer serviços administrativos. E é a partir desse momento que a clínica passa a ter problemas. Por quê? Porque eles criaram a empresa, mas eles estão passando para outra pessoa fazer a gestão. E aí quebra-se a ordem aqui, porque eu sou o diretor, mas estou colocando uma responsabilidade para outra pessoa e essa responsabilidade é mais importante do que aquele serviço que eu exerço. Então quebra-se a ordem e aí normalmente muitas empresas passam a ter problemas por causa disso. Bem, em seguida Bert fala, e aí já entramos num outro assunto muito importante, que é a decisão de não ter filhos, né? Então, uma mulher chamada Sofia relata, fala o nome dela e fala que ela tem 37 anos, que ela é psicóloga e que há 6 meses tem um consultório particular. E aí ela fala assim, quanto à minha vida privada, sou casada há 10 anos. Olha que interessante, ela só falou isso e aí Bert já faz uma pergunta. Você tem filhos? Não, e é justamente sobre isso que eu queria falar. Interessante, né? Parece que ele já se conecta com a pessoa e já vai no ponto certo. Essa questão é premente, porque chegamos a uma idade que precisamos decidir isso. E aí olha só a resposta de Bert Hellinger. Isto já está decidido. Já está decidido? Não vamos ter filhos? Ou o quê? E aí Bert responde, isso mesmo. E aí Sofia fala, como é que você chegou a essa conclusão? Hellinger fala, é fácil ver. Sim, já me questionei sobre isso há muito tempo. E aí Bert mais uma vez fala para ela, vocês decidiram assim. Agora, assumam a decisão e coloquem um ponto final. Do contrário, ficarão encravados nesse ponto. E ele encerra a conversa com ela nesse momento. E aí ele faz um comentário sobre o ser e o não ser. Vou compartilhar esse comentário com vocês também, de suma importância. Quero expor-lhes algumas ideias básicas sobre esse assunto. Quando alguém se decide por alguma coisa, geralmente precisa abrir mão de outra. A coisa pela qual se decide é aquilo que se realiza. A coisa de que se abre mão comporta-se em relação ao que se realiza, como um não ser. Tanto que o título desse breve comentário que ele faz é O Ser e o Não Ser. Assim, cada ser que existe e se realiza está envolvido por um não ser, e não é imaginável sem um não ser que lhe corresponde. Entretanto, o não ser atua, não é um nada, apenas um não ser. Ele continua mais um pouco aqui, eu vou explicar para você o conteúdo desse parágrafo. Todas as vezes que você decide por alguma coisa, você abre mão de outra. Quando você abre mão de outra, você pode até internamente cogitar. E se? Mas como seria? Imaginando essa outra situação. Por exemplo, você decidiu casar, você abriu mão de ser solteiro. E aí quando você está casando, essa sensação de ser solteiro, ela atua sobre você como casado. Você optou por uma profissão, você abriu mão de outras. Então você sempre vai ter esse não ser, eu sou o que sou, em função de não ter sido outras opções que eu tive. Então esse não ser, ele sempre vai atuar naquilo que você é. E Bert comenta que isso é importante, que isso realmente tem que ser considerado sobre as possibilidades que eu entendo. Porque quando eu consigo entender isso, quando eu percebo que aquilo atua sobre mim, eu ganho força naquilo que eu sou. Na verdade, a tendência seria eu ganhar força. Aqui também pode haver um conflito onde eu imagino muito o não ser, e aí eu esqueço do ser. Nesse breve relato aqui, o próprio livro comenta que tem uma história na página 300. Essa história é um pouco longa, mas muito interessante. É onde Bert, inclusive, traz uma ideia sobre Deus. E eu vou ler esse trecho para você, lá da página 300. Tanto é que aqui se chama
o não ser. Um monge que andava buscando pediu a um mercador uma esmola. O mercador se deteve por um momento e, ao dar-lhe o que pedia, perguntou ao monge: como é possível que você me peça o que lhe falta para viver? E, no entanto, precise menosprezar a mim e ao meu modo de vida, que lhe proporcionam isso. É como se o monge estivesse questionando: poxa, eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui fazendo dinheiro, criando algo para que minha família possa viver, e você está aí vagando, procurando alguma coisa, né? E como pode você menosprezar? É como se existisse aqui uma crítica entre o capitalista e aquela pessoa que simplesmente não está preocupada com o capitalismo. Não é nem o socialismo, mas é aquela pessoa despreocupada com o dinheiro, com a construção da matéria. Então, quando o mercador pergunta isso, o monge lhe responde: em comparação com o último que busco, o resto parece desprezível. Então aqui o monge quer dizer assim, o último, inclusive Bert coloca no livro em maiúsculo, né? Letra maiúscula. Por quê? O que é o último que busco? Né? É como se o monge já tivesse entendido tudo que tem no planeta e ele já se desprendeu da matéria. Então agora o que ele busca é algo a mais, que seria Deus. Então por isso ele fala assim, em comparação com o último. É o extremo, é o limite, né? O que existe depois de tudo isso? Existe um Criador. Nessas palavras que Bert coloca esse conteúdo. Então, é como se o monge estivesse buscando uma conexão com o Criador, e por isso ele vaga pelo mundo. Então, quando ele fala em comparação com o último que busco, o resto parece desprezível. Por quê? Porque se for comparar Deus com tudo mais, sim, tudo mais é desprezível perto da grande magnitude do Criador de tudo isso. Mas o mercador pergunta ainda: se existe um último, como pode ser algo que alguém possa buscar e encontrar como se estivesse no fim de um caminho? O mercador aqui é muito inteligente, porque ele já comenta assim, em outras palavras, né, nesse contexto, nesse parágrafo que eu acabei de ler, é como se ele dissesse assim: você acha que Deus está num lugar que você vai encontrar, ou será que Deus está aqui? Como poderia alguém sair ao seu encontro como se fosse uma coisa entre outras e muitas, e apossar-se dele mais do que outros e muitos? Ainda a pergunta do mercador. E, inversamente, como poderia alguém afastar-se desse último, ser menos conduzido por ele, ou estar menos a seu serviço do que as outras pessoas? Ainda uma pergunta do mercador. E aí sim o monge retrucou: encontra o último quem renuncia ao próximo e ao presente. Mas o mercador ainda ponderou: se existe o último, ele está perto de cada pessoa, mesmo que esteja oculto, no que nos parece e no que permanece. Assim como em cada ser se oculta um não ser, e em cada agora um antes e um depois. Comparado ao ser, que experimentamos como fugaz e limitado, o não ser parece infinito. Ou seja, comparado à minha vida, que parece fugaz e limitada, Deus parece infinito. Ou a minha espiritualidade, se eu comparar a matéria em que eu estou agora, isso sim é fugaz e limitado. Mas se eu entender que eu tenho uma alma e que esse corpo um dia vai morrer, mas a alma continua viva, aí existe uma ilimitação. Como e de onde e para onde comparamos ao agora? Porém, o não ser se revela a nós no ser. Aqui ele faz um comentário que é a chave de todo esse conteúdo. Porém, o não ser se revela a nós no ser. Tem duas questões por trás aqui. Uma é a que nós estávamos falando agora há pouco, sobre o ser e o não ser. Eu abri mão de alguma coisa, mas eu sou outra. Então aquilo continua atuando em mim. E um outro conteúdo por trás desse pequeno parágrafo Deus se revela no que somos. Ou seja, nessa matéria que eu sou hoje. Por isso, perceba. Porém, o não ser, ou seja, a espiritualidade, aquilo que não é matéria, se revela a nós no ser, se revela em nós agora nessa matéria. Assim como o de onde e para onde se revela no agora.
O não ser, como a noite e como a morte, é um único, ou melhor, é um início desconhecido, e só por um breve instante, como um raio, nos abre seu olho no ser. Ele está dando uma grande lição aqui para o monge, mostrando para o monge que você não vai encontrar essa conexão com Deus fora, você vai encontrar essa conexão com Deus dentro, só que você não vai ter essa conexão ligada o tempo todo, você vai ter momentos em que você vai sentir essa conexão, porque é como se Deus estivesse falando assim, vai aproveitar a tua vida, vai viver, vai degustar de tudo que eu criei aí, e não se preocupe só ficar conectado comigo, porque eu já estou aí, eu já sou você e eu quero que você deguste isso aí. Profundo, né? Assim também, o último só se aproxima de nós no que está perto e brilha agora. Então o monge perguntou por sua vez. Olha que interessante, né? Um monge, que teoricamente seria o grande sábio, para conversar com o mercador, para pedir uma esmola para o mercador. E no final das conversas, o mercador está dando uma grande lição para esse monge, né? Chega ao ponto do monge fazer uma pergunta para o mercador. Se o que você disse fosse a verdade, o que restaria ainda a mim e a você? E aí o mercador responde, ainda nos restaria, por algum tempo, a terra. Esse é o fim da história de Bert, e perceba que quando ele fala o que nos restaria a terra, ele está justamente nos falando assim, para de se preocupar exclusivamente com a espiritualidade e vai aproveitar mais a vida. A terra é matéria, então vai viver. É nesse contexto que ele nos traz essa história. Não se preocupe tanto com o não ser e se preocupe mais com o ser. Não se preocupe com aquilo que você abriu mão e se preocupe com aquilo que você decidiu por fazer. Muito forte essa história. Continuando então, ainda Sofia, a mulher com quem ele estava conversando, traz mais um comentário, né? Ela fala assim, creio que não me decidi pela carreira e sim pela relação, pois obviamente imagino que ela se desfaz quando existe um filho. Quando você disse que já tínhamos nos decididos contra ter um filho, ficou claro para mim que fui eu que tomei a decisão, mas acho que não tenho o direito de privar meu marido de um filho. E aí Bert responde, né? Se ele quer um filho, mas você não quer, isso significa que a relação terminou. Você precisa levar isso em conta. Como consequência de sua decisão, caso contrário, estará se iludindo. Se seu marido, apesar de tudo, decide permanecer com você, você precisa honrar isso expressamente. Então, quando um quer uma coisa e o outro quer a outra, por isso ele traz todo esse conceito aqui do ser e do não ser, alguém tem que se decidir. E agora? Eu vou ter que abrir mão de uma coisa em prol de outra, e como fica isso? Nesse caso, né? A decisão está mais nas mãos do marido, por quê? Porque ela não pode ter um filho. Ou acredita-se que ela não pode ter um filho, né? E se ele quer um filho, então ele tem que decidir, eu vou abrir mão de um filho e ficar nesse casamento, ou eu vou abrir mão desse casamento em prol de um filho. É uma reflexão que faz com que internamente essa decisão aconteça e, consequentemente, eles entendem as consequências, entendem os pesos disso. Então, quando o marido, por exemplo, decide, poxa, eu te amo e eu quero ficar com você, então eu abro mão de ter um filho, a sensação e a expectativa de ter um filho termina. Então, essa consequência faz um efeito na vida dele. E isso é muito importante para que nós não carreguemos pesos que não sabemos de onde vem. Assim, temos consciência das decisões e dos conflitos que podemos viver na nossa vida. E aí, Bert nos traz uma constelação que foi para um homem chamado Robert, onde ele percebeu o que ele intitulou de luto transferido. Então vamos lá. Robert, ele trabalha como consultor de empresas, tem 3 filhos adultos e vive com o mais novo deles. Aí Bert pergunta se ele é divorciado, ele fala que é separado. Bert pergunta há quanto tempo. Nesse momento, Robert já começa a soluçar. Henniger, mantenha os olhos abertos. Essa emoção o enfraquece e não ajuda em nada. Olhe para mim. Está me vendo realmente? Está vendo a cor de meus olhos?
E aí Bert fala para o grupo: é preciso tentar desviar a atenção dele para que saia dessa emoção. Há quanto tempo está separado? Aí Robert responde: há 6 meses. Você que é terapeuta, perceba que Bert está nos ensinando algo muito rico aqui. É muito comum quando uma pessoa vem ao terapeuta e o terapeuta vai direto no foco e toca na dor, a pessoa já entrar na emoção. Essa emoção faz com que ela fique aprisionada ao conflito, ela fica vivendo aquilo. Quando o Bert fala para ela: olha para mim, olha aqui nos meus olhos, veja a cor dos meus olhos, ele está tirando a pessoa da emoção para que a pessoa se desprenda dessa dor, para que a pessoa finalmente consiga soltar isso e enxergar a solução, que é o que ele quer trazer. Então Robert responde que faz 6 meses que está separado, e aí Hedwig pergunta: quem foi embora? Ela. O que aconteceu? Ela não quis continuar. Repare na emoção que você tem agora. Qual é a idade dela? Aí Robert responde: acho que é bem antiga. Hedwig: qual é a idade da criança que tem essa emoção? Para o grupo: você pode observar isso quando olham para ele. Que idade tem essa criança aproximadamente? Robert responde: 3 anos. Hedwig: exatamente. O que houve aos 3 anos? Robert: minha irmã mais nova morreu. Sua irmã? É ela. Essa é a resposta de Bert. E aí ele fala para o grupo: aqui existe a transferência para o presente de uma situação, de uma emoção antiga. Essa emoção não deve ser trabalhada no presente. Deve ficar no seu contexto original e ser trabalhada nele. Para Robert: vamos montar agora a sua família atual. Robert: não, agora não. E ele soluça: é a última chance que lhe dou. Robert configura a sua família atual. Então aqui começa a constelação de Robert. E eu vou mostrar para você que está assistindo o vídeo aqui como Bert estruturou essa constelação. Então você que acompanha o Clube do Livro, a partir de agora eu vou mostrar para você, colocando aqui com bonecos do Playmobil, as mesmas estruturas que estão no livro. Então veja que no livro está dessa forma. Aqui nós vamos montar isso com bonecos. Então esse simboliza o próprio Robert, que está constelando. Ele fala que ele vive com o filho mais novo dele. Então vamos imaginar que esse é o filho mais novo. Ao lado está a mãe dessas crianças e à sua frente os outros 2 filhos. Essa é a imagem que você viu no livro. Nós colocamos aqui com bonecos. E assim começa a constelação de Robert, onde o Bert vai conversando com ele e de repente, como ele mesmo, o próprio Robert já tinha mencionado, ele perdeu uma irmã quando ele tinha 3 anos de idade. Ou seja, Robert era uma criança, né, e perdeu essa irmã. Então Bert coloca uma representante para essa irmã e essa irmã entra justamente atrás de um dos filhos, de uma das filhas de Robert. Quando ele percebe essa dinâmica, Bert vai lá e faz uma mudança nessa imagem. Né? Então ele pede para essa pessoa que representa a irmã falecida sair daqui, ela vem aqui e fica ao lado de Robert e da criança. Quando esse movimento acontece, as pessoas que estavam ali se sentindo desconfortáveis, cada uma com uma sensação diferente, que ele relata no livro, elas passam a se sentir melhor. A mulher, inclusive, comenta que ela consegue agora olhar para o marido, que antes ele não enxergava. Então, Bert percebe que houve uma evolução, mas que ainda era necessário alguns ajustes. Né? Então, ele pergunta para a mulher: como se sente? Ela fala assim: incrível, mas agora posso me virar para o meu marido. E aí, quando Bert percebe isso, ele faz mais uma mudança. Ele coloca essa irmã falecida ao lado, ou melhor, ele mantém ela aqui, mas coloca a esposa ao lado e os 3 filhos de frente para tudo isso. Essa é a nova posição que ele coloca. Quando ele coloca isso, ele pergunta: como é para o marido? Ele fala assim: foi muito bom quando minha irmã veio para cá. Também foi bom quando chegou minha mulher. Mas tenho a sensação de que deveria trocar de lugar. O Bert fala: é bem possível. E aí a mudança que acontece é apenas essa. A esposa vem para o lado direito dele e a irmã falecida ao lado esquerdo. E aí ele fala assim: assim está bem. A própria mulher fala: agora está diferente e melhor.
E aí Bert pergunta para a irmã falecida, como é? E ela fala, estou bem também. E Bert pergunta para os filhos, como estão? Todos respondem, bem. Aí Hellinger fala para a mulher, o que você sente quando os filhos ficam assim, na sua frente? E a mulher responde, sinto-me bem. E para o Robert, agora coloque-se você ali. Então, Robert retira o representante dele e coloca a própria pessoa na constelação. Quando o Robert entra, ele pergunta o que ele está sentindo e o Robert fala que não está entendendo, né? E aí o Hellinger responde assim: você não precisa entender, você só precisa se colocar aí. E aí o Robert dá uma sacudida na cabeça e Bert fala para o grupo: estão vendo como a solução é difícil? Como ele resiste a ela? E aí Bert fala: paciência. E assim ele encerra a constelação. Mas mesmo depois de encerrar a constelação, ele ainda traz alguns contextos importantes para o próprio Robert e também para todo o grupo, né? Ele fala sobre a compensação através da renúncia. Então ele descreve que ele pode fazer o que a sua irmã recupere seu lugar e o que deve ser observado. Primeiro ponto. Pelo fato de estar vivo, ele se sente culpado diante da irmãzinha que está morta. Ele ficou em vantagem e ela em desvantagem. Essa é a ideia que ele faz. Quando acontece um caso assim, a pessoa que levou vantagem não toma o que poderia ter, no intuito de compensar. Assim, Robert não toma sua vida e também não toma sua mulher, porque quer chegar a um equilíbrio com sua irmãzinha. Essa é uma reação cega que atua como uma compulsão irresistível. Por trás dela atua também a crença mágica de que sua irmã ficará melhor se ela estiver mal, se ele estiver mal, e viverá se ele morrer. É uma forma que temos de compensar. Isso é o nosso inconsciente conectado com situações que aconteceram e que atuam sobre toda a nossa vida. Aqui, principalmente, a lei do equilíbrio que Bert está trazendo. Então ele traz um outro parágrafo falando sobre a compensação através da ordem do amor. Existe, contudo, uma solução no nível superior. Ele precisa reconhecer seriamente que se sente culpado e então dizer à sua irmã uma frase libertadora. A frase que traz a solução seria esta. Como se chama sua irmã? Bert pergunta para Robert. Ele responde Adelaide e Hellinger dá a frase para ele. Querida Adelaide, repita o que eu digo. Querida Adelaide, você está morta. Eu vivo ainda algum tempo e depois também morrerei. Essa é uma frase que faz com que a realidade seja reconhecida dentro desse inconsciente. Poxa, eu sinto muito que você morreu. Eu estou vivo, então eu deixo de abrir mão da minha vida para querer compensar a tua morte. Agora eu tomo a minha vida quando eu percebo que esse foi o teu destino, né? É a solução, né? Honrarmos o destino daquele que morreu. E quando dizemos o que Bert pede para ele dizer aqui, né? Eu ainda vivo algum tempo e depois também morrerei. É como se o reencontro fosse acontecer. Então isso traz uma certa sensação de que bom, nós vamos nos ver. Em seguida, Bert traz um contexto em que uma mulher pede a palavra e ela fala o seguinte: durante todo o tempo em que venho trabalhando comigo, tenho me esquecido de prestar reconhecimento a uma pessoa. É a minha irmã. Hedger pergunta: o que há com ela? É a mais velha. Ela me bloqueou o caminho para minha mãe, e durante todo esse tempo só tenho visto o lado negativo. Naturalmente, também houve aí aspectos negativos. Mas ela me deu muita coisa e muito lhe devo. Algo assim a gente pode dizer até mesmo em público, Hedinger falou. E aí a mulher volta a falar. Sempre tive vontade de lhe fazer algo de bom, mas não funcionou. Então Hedinger traz aqui a solução. Presta bem atenção porque essa pode ser uma solução para você que de repente se sente em dívida com alguém que te fez alguma coisa. Também não é assim que funciona. A única coisa que se pode e deve fazer numa situação dessas é reconhecer a outra pessoa. Isso consiste inicialmente num processo interior e então pode ser expresso, por exemplo, com as seguintes palavras: eu sei o que você me deu e eu o respeito e isso me acompanha. É o melhor que se pode fazer. É bem mais válido do que a tentativa de pagar
dando algo em troca. Às vezes, um reconhecimento de questões que aconteceram que talvez não se possa mais equilibrar isso, entender que o desequilíbrio foi necessário, reconhecer isso internamente. É isso que ele nos mostra aqui. E agora nós vamos para mais uma constelação, a constelação de Clara. Muitas coisas importantes aqui nessa constelação, então fique bem atento agora para que possamos compreender juntos tudo que Bert nos ensina aqui. Tomar, esse é o contexto, esse é o título que Bert deu no livro para a constelação de Clara. Tomar, mesmo quando muitos tiveram de abrir mão. Então, Clara se apresenta, fala que é uma assistente social, que estuda psicologia, e o que eu gostaria de fazer? Ela mesma pergunta. Respondendo, gostaria de resolver algo que se relaciona com a minha família. Bert pergunta o que é. Clara responde, a situação com minhas irmãs. Tenho duas meias irmãs mais velhas. A primeira, Bárbara, é filha da minha mãe. A segunda, Francisca, é filha de meu pai, mas não a conheço. E Hellinger pergunta se ela já tinha sido casada antes. Ela fala que sim. O que aconteceu com a primeira mulher? Por que seu pai a deixou? E aí Clara responde, a guerra os separou. Meu pai me disse que eles se distanciaram. Hellinger pergunta, tiveram filhos desse casamento? Não. E aí, ele conheceu sua segunda mulher? Sim. E com ela teve a filha? Sim. Por que não se casou com ela? Creio que foi porque conheceu a minha mãe logo depois. Ela também já era casada? Não. Mas tinha uma filha? Sim. O que aconteceu com o pai dessa criança? Minha mãe disse que inicialmente ele não quis se casar com ela e finalmente foi ela que não quis se casar com ele. Então Hellinger fala para o grupo: vocês precisam refletir agora no que significa, em termos de sistema, o que ela acabou de contar. Ela recebeu a vida à custa de muitos que lhe cederam lugar. De quantos? Da primeira mulher de seu pai, da primeira filha dele e sua mãe, do primeiro namorado de sua mãe e da filha que tiveram. Ok, pessoal, então por hoje é isso. Espero que você tenha gostado de mais esse conteúdo do livro Ordens do Amor. Lembre-se de se inscrever aqui no nosso canal, participar do nosso clube do livro. Ativa o sininho aqui para que a hora que eu compartilhe mais conteúdos você possa ficar sabendo. E também encaminha isso para quem você sabe que é terapeuta ou que gostaria de se aprofundar no conhecimento dos livros de autodesenvolvimento, de constelação sistêmica que eu trago aqui. Um forte abraço e até a próxima.